Eu sou o Wellington Gomes, aqui no programa da Psicologia nas Empresas. E hoje temos uma convidada super especial, vocês vão adorar. Vai trazer todos os conceitos aí, essa parte da liderança sem se perder. Tema que está em alta e você que é gestor líder nos acompanha até o final. E antes de iniciarmos, quero que vocês acompanhem aí os nossos patrocinadores. Seu celular quebrou? Venha para a Texcel. Aqui na Texcel trocamos a tela do seu celular, reparos avançados de placas e muito mais. Não liga, não carrega, não funciona? Venha para a Texcel. Temos cabos, carregadores, películas de privacidade aquela anti-curioso. Texcel. Rua Aparecida do Taboado 1109, Jardim Paulistano. WhatsApp 119 513-25517. Texcel. Trabalhando por você. Voltando aqui, quero que ela mesma se apresente, uma parceira, faz parte também da área da psicologia. A Kem, por favor, se apresente para o nosso público. Super agradeço a oportunidade, estou muito feliz de estar aqui. Gente, hoje o bate-papo é muito gostoso. Por quê? Né? Antes de eu me apresentar, deixa eu me apresentar primeiro, né? Que antes é psicóloga. Então, assim, sou esposa, Marco Sávio, amor da minha vida, que é o segundo casamento. Fazer parte da minha família tem um nome difícil, né? Dona Sindri Nalu, minha mamãe linda, Sr. Tetsushi, da meu pai. Sou palhaça profissional, palhaça da cultura e da saúde, que a gente vai contar um pouquinho mais. Psicóloga de formação, agora a gente entrega a idade, foram aí, gente, um quarto de século, gente, 25 anos no ambiente corporativo. Aqui nos bastidores a gente estava comentando um pouquinho, porque assim, psicologia foi missão de vida. A área de trabalhar com psicóloga organizacional e na área de RH foram os desafios que a vida, né, que a vida trouxe. Então, foram 25 anos trabalhando com recrutamento, seleção e treinamento e desenvolvimento, que é a maior ênfase da carreira. Início de carreira, área de tecnologia, né, passei aí por outsourcing de data center, outsourcing de impressão. E as maiores empresas foram Grupo Pão de Açúcar, Itaú Unibanco no pós-fusão. Passei também aí por construção civil, que essa é uma história muito gostosa. Eu tenho muito orgulho de falar que eu estive participando do processo de reconstrução nacional de Angola, no período de 2006 a 2010. Ali foi uma oportunidade única de poder conhecer pessoas, culturas. Lá eu tive a oportunidade de viajar, que talvez se eu estivesse aqui no Brasil não teria viajado. Não só viajado em termos de turismo, mas viajado para conhecer, porque eu fui buscar gente, né? Eu fui trabalhar com recrutamento e seleção internacional. Então, gente, rodei em termos de África, além de Angola, rodei a África do Sul, rodei a Namíbia, rodei o Congo, fui para a Europa, Portugal, Brasil, principalmente Nordeste e região sul do país, América Latina, dentro de Angola contratando muito angolano, muito cubano, muito chinês. Retorno para o Brasil em 2010, entro, como eu comentei, já falei que trabalhei no Itaú Unibanco, de lá eu fui para a Rede Globo, e aí tem a empresa do coração, que aí eu finalizei a carreira corporativa na FTD Educação. E foi graças à editora FTD que eu resolvi, em 2017, abrir uma empresa para trabalhar com educação corporativa. Que bacana. Foi. Passei por sala de aula, a FTD me deu a oportunidade de querer ser professora, fui dar aula de preparação para o mercado de trabalho, para uma escola na Zona Sul, mas aí eu vi que realmente a minha praia eram adultos. Fui professora de pós-graduação lá da LabPub em gestão de pessoas. E trabalhar com treinamento e desenvolvimento, principalmente com liderança, foi o que me despertou. E por que a gente fala de liderança? E assim, complementando, não só quem é líder, você que tem uma empresa, seja na autoliderança, porque a gente tem, né, fazer a nossa própria autogestão, seja para aquele pequenininho que está crescendo, um empreendedor, que começa a delegar, começa a crescer a empresa e a gente não consegue fazer tudo sozinho. E, gente, se a saúde mental não tiver em discussão em cima da mesa, quando a gente fala principalmente de resultados, porque esse é o diferencial, meu diferencial é o diferencial da consultoria, porque assim, a gente está falando de empresa, a empresa tem que ter resultado, Sim. né? A gente tem que pagar as contas, os boletos chegam. Porém, quando a gente fala de saúde mental, por que isso tem que estar na mesa? Né? A gente vai falar aqui um pouquinho hoje. Né, quando a gente olha aí para os números, que dá medo, quando a gente olha, Sim. aí você me atualiza, o Brasil deve estar no segundo ou terceiro no ranking em caso de depressão em nível mundial. Quando a gente olha aí para o Brasil, até onde a última estatística que eu ouvi, era o país mais ansioso do mundo, sim. né? Então, quando a gente olha para esses números, e o que mais até me preocupa, né, quando a gente olha de ansiedade, porque uma coisa é
o adulto ser ansioso. Sim. Agora, quando a gente vê números de adolescentes Altíssimo. com transtornos de ansiedade, os números de suicídio, Setembro Amarelo tá aí batendo na porta, os números de suicídio, assim, lá na estratosfera. Então, voltando aqui para esse contexto que a gente vai falar agora, então, assim, gente, eu presenciei os 25 anos, os 8 anos de consultoria. Se as empresas que realmente performaram e performaram com resultados sustentáveis foram aqueles que colocaram saúde mental, pessoas e principalmente cuidando da liderança. Porque aí eu fecho aqui essa primeira parte falando o seguinte, porque precisamos sim ter liderança humanizada, é sim. fundamental. O Brasil ainda, a gente tem países em todos os estágios, né? Empresas hoje que estão se profissionalizando, culturas diferentes, a gente olha do arroio ao chuí, mas quando a gente olha para o líder, ele está sofrendo a pressão de todos os lados. Sim. Seja de cima do seu board, se é o dono da empresa, seja do seu cliente, do mercado, seja dos seus pares de trabalho, seja do seu nível de equipe. E importante trazer, né? Quanto mais alto na escadinha da liderança, mais solitário. A troca é menor. Exatamente. Então, só para vocês verem, você líder, gestor, acompanhe esse episódio até o final, porque vai ser dicas importantíssimas para você. Só para pegar aqui, você transita aí nesse mundo corporativo, tem a parte da cultura, da palhaçaria. Como que você administrou toda essa formação da sua carreira e as suas experiências, como você trouxe da parte da Angola, das suas vivências? O que mais tá te motivando hoje para trabalhar nessa área? eu vou trazer um pouquinho de um passo antes, porque a minha palhaça é a doutora psicantenada, palhaça da cultura e da saúde. Também sou sócia há 2 anos de uma clínica estética Vida de Diva. Que legal. Mas isso tem um ponto antes, porque assim, o meu palhatizado, a minha palhaça nasceu em fevereiro do ano passado, então ela tá engatinhando, é recente. Fiz parte, depois eu vou mandar isso pro pessoal lá da associação Ati Curando, lá de Atibaia, que eu morei lá até o ano passado. Mas isso vem alguns passos antes, quando a gente fala da questão do voluntariado. Por quê? Porque antes, né, eu fiz vários trabalhos voluntários, IVG, Instituto Vassalo Goldoni, trabalhando com mentoria para mulheres, mentoria de carreira para adolescentes, para o Instituto Bússola, um projeto que eu tenho o maior carinho, né, da Top Mind, que foi lá que começou a querer empreender, dando palestras, né, porque como eu trabalhei muito tempo com recrutamento e seleção, foi dar palestra de como fazer um currículo, como se portar em entrevista. E o que isso tem a ver com esse contexto? Né? E além da psicologia, né, um outro ponto, né, além do MBA em Gestão Estratégica de Negócios, eu também terminei o ano passado no MBA em Ciência da Felicidade. Porque eu não sou da época da psicologia positiva, a gente já formei em 2001, né? Psicologia positiva, se eu não estiver errado, a partir de 2010. Mas por que eu estou trazendo isso? E também sem hipocrisia, né? Porque eu sou muito prática. É muito no contexto da gratidão. Sabe aquilo que a gente escuta, independente do espiritualismo, da sua religiosidade, mas a questão do agradecer o que a gente tem. Porque desafios todo mundo tem, gente, independente exceto saúde, né, mas os desafios que a gente tem, todos têm, né, cada um aí dentro da sua realidade. Mas começa lá atrás no conceito da gratidão. E aí, quando eu resolvi fazer um curso de palhaçaria, não foi nem por causa do voluntariado. Eu precisava melhorar minha performance de palco para trabalhar com a geração Z. Né? Porque, gente, eu tenho um perfil mais sério, me acho, né, aqui a doutora psicantenada é engraçado, mas eu me acho super sem graça. E assim, o perfil de liderança mudando, eu falei, e aí, como é que eu dialogo, né, gente, eu nunca quis ser mãe, minha irmã também, não, quer dizer, eu não tenho convivência com crianças e adolescentes. E aí na palhaçaria eu me descobri, né, aí na época, então, meus pais também idosos, eu falei, quero devolver para o universo, aí veio a questão de querer trabalhar em asilo. Legal. Então, esse foi o foco do voluntariado. E o que isso tem a ver com o contexto corporativo? Né? Eu gosto de fazer muito link com um bom humor. Porque, gente, e aí o pessoal do interior tem uma vantagem com a gente, aí não posso falar. Sabe o bom dia? Então, eu lembro como se fosse hoje, eu lá em Atibaia, né, meio de pandemia, eu fui sair para caminhar. Aquela cara fechada, né, do paulistano que não olha nem pro lado e não tem nada contra, porque a gente, na cidade que tem seus desafios em termos de violência. Já acorda atrasado. Não, e assim, eu de bonezinho, primeira pessoa que me deu um bom dia, eu olhei, bom dia, com a cara assim, sabe quando você não espera? E eu no piloto automático procurando um parque que tinha para caminhar, conhecendo a cidade. E a minha
acostumei. E aí, retornando, né, nos últimos anos estive em São Paulo, mas retornando para cá, principalmente por desafios profissionais, eu dando bom dia no elevador, né, porque eu voltei a morar em apartamento, não dá bom dia. Aí você olha na rua, e por que eu tô comentando isso? Claro, gente, a gente tem que ter a nossa postura assim aqui em São Paulo. São Paulo é uma cidade de desafios que a gente tem que se preservar ao máximo. Mas quando a gente volta para o contexto de trabalho, para o ambiente corporativo, um bom dia e um sorriso faz a diferença. Total. E a palhaçaria entra aí. Justamente, seja através das piadinhas da doutora psicoantenada, seja na leveza, ou seja até naquele dia que a gente não acordou legal, mas quando você tem, o líder principalmente tem proximidade com a equipe, avisar a equipe, olha, hoje não estou no meu melhor dia, acordei atrasado. Gente, então se a cara tiver mais fechadinha, não é porque eu tô, né, não é porque eu tô bravo não, só estou naquele tempo que eu preciso para poder ficar bem. Porque a gente não vai estar bem 100% do tempo. Então, quando a gente olha para as empresas de sucesso são aquelas empresas que a gente tem. As pessoas estabelecem relações de confiança. E não estar bem faz parte do processo. E é legal você trazendo isso, porque os gestores, eles não têm essa consciência que essa parte do bom dia, desse rapport, dessa conexão, vai trazer muito resultado. E às vezes falta um profissional para conseguir conscientizar ele que essas ações que você está trazendo, a palhaçaria, essa técnica do bom dia, técnica não, ação humana natural, isso vai trazer resultado. Já pegou algum desafio ou ter que conscientizar gestor dessa parte humanizada, coisa simples? Sim, sim. Até só fazer um adendo por aí, é onde entra a clínica estética, né? A clínica estética entrou por uma questão de negócio, né? Porque o mercado corporativo, eu costumo brincar que o meu ano comercial acaba em 30/10, porque a partir de 1º de novembro os RH das empresas estão naquele ritmo de final de ano, 13º. E, obviamente, eu já procurava um negócio para complementar no final do ano. E aí veio estética, Flávia, te amo, biomédica, minha sócia maravilhosa, minha esteticista de 15 anos. E trabalhar na área de estética, lá eu sou responsável pela parte chata, administrativo, financeiro, RH, enfim. Não foge dessa Não pode, parte, não tem né? como fugir, mas é resgate da autoestima. Então, assim, seja o homem, seja a mulher, seja às vezes os relatos que eu escuto, poxa, comecei a ficar melhor comigo mesmo, consegui um emprego novo, meu relacionamento melhorou, isso também reverbera no ambiente corporativo. E aí, quando você me trouxe, né, agora respondendo a tua pergunta, e aí como é que você faz isso? Né? Como é que o RH, como é que o psicólogo vai apoiar? E não vou nem dizer o psicólogo, gente, o profissional que está ali com pessoas, não precisa ser o psicólogo necessariamente, pelo menos não nesse contexto. São através do quê? Dos cafés da manhã com o time, seja aquele momento que a gente tem que parar na vida pessoal e profissional para comemorar não só as grandes metas, mas as pequenas metas que deram certo para chegar numa meta maior e num objetivo final. Então, assim, foi em situações, por exemplo, eu trago muito esse conceito por causa da FTD. Você abrir uma reunião, a gente fala ali dos nossos 5 minutos da espiritualidade, né? Seja, no caso lá da FTD, tinha questões, né? Começava ali com uma oração de Marcelino Champagnat, que é um santo da Igreja Católica, que era o fundador do Grupo Marista. E aqui não estou fazendo, mas assim começava. Ou seja, ouvindo uma música, ou seja, uma meditação, ou seja, ali começando, gente, né? Olha ali, sei lá, um exemplo. Quais foram os últimos 2 meses? O que deu certo? Né, com barriguinha cheia, né? Então vamos fazer um café da manhã gostoso. E o líder que é bom, gente, mesmo, não tenho dinheiro para promover um café da manhã. Eu falei, se você for bom, cada um vai trazer um pãozinho, uma manteiga, você vai no máximo comprar um suquinho e a própria equipe vai confraternizar, independente se a empresa vai estar bancando ou não. Então, naquele momento, né, trazer as pessoas, que aí justamente a questão do bom dia, a questão de entender junto com a equipe o que deu certo e por que deu certo. Passou, tá, e aí, quais foram os aprendizados? Por que não deu certo? Errar é humano, persistir no erro, tem que entender um pouco mais, é claro que sim. Mas, assim, é através desses momentos. Então, assim, e quando a gente olha hoje, né, clientes KS tem um cliente específico, uma multinacional mexicana que eu admiro muito, que o diretor executivo da empresa é uma pessoa extremamente humana. Ele dá o seu jeito,
né? Nem que seja, às vezes, tendo coisa de 10 minutos via celular, participando de uma reunião online com o Board Brasil, seja, né, num outro cliente, eu tô falando, gente, aqui é uma empresa de médio porte, mas eu tenho um outro cliente da região Bragantina que tem 30 colaboradores, quase 30 pessoas, um perfil extremamente humano, desde trazer, a gente está junto há 4 anos, desde treinamentos para poder motivar a equipe, problemas de comunicação, eles não têm um RH, o RH deles é folha de pagamento, seja 1 ano e meio atrás, eles preparando um colaborador aí para poder assumir, né, as outras 2 empresas, então para ser um gerente sênior, o menino está indo agora para uma masterclass também, acho que em Belo Horizonte. Então, assim, você percebe que não estou falando de tamanho de empresa, independente se tem uma área, porque o que eu escuto muito é assim, você trabalha em grandes empresas, né? Eu sei que, modéstia à parte, eu tenho um currículo que impressiona. Eu falei, então, mas sabe qual que é o bacana? É poder fazer, em muitas situações, o que a gente não consegue fazer dentro de uma grande empresa. Porque qual que é o maior desafio do psicólogo e do RH dentro de uma empresa? 2 ou 3. Primeiro, a falta de braço. Certo. Né? Porque não adianta eu treinar e eu não ter um plano de ação para colocar conhecimento em prática. 70, 20, 10, né? Metodologia de aprendizagem, 70% na prática, 20% troca e 10% que é a teoria. Porque qual que é o maior desafio das empresas hoje? Eles ficam nos 10% do processo de aprendizagem, que é o treinamento. O que é a mentoria formal ou informal? Que é poder conversar com alguém que já viveu. E 70% é poder colocar em prática. Então, numa grande empresa, o maior desafio do RH é poder fazer, né? Colocar esses 10%, trabalhar em cima dos 20%, em cima dos 70%, é poder preparar os líderes para todos esses desafios que a gente está comentando. E muitas situações, que aí é um ponto que o RH tem melhorado muito, mas tem pontos de atenção ainda, que é poder conectar a estratégia de pessoas com a estratégia de negócios. Que aí é onde entra a questão da saúde corporativa. Eu estava num bate-papo ontem com um parceiro, eu estava em Atibaia ontem com um parceiro, a gente vai fazer alguns trabalhos até por causa de NR1 para pequenas empresas, porque a gente estava comentando o seguinte, eu falei, olha, até dependendo do segmento de atuação, existe aquela rotatividade que é natural do segmento. Não é porque a gente às vezes vai treinar, trabalhar em cima de saúde mental, que as pessoas não vão sair, não. Sim. Existe a rotatividade, mas a partir do momento que eu estou dentro daqueles números que é esperado, eu consigo fazer previsibilidade de orçamento para rescisão, eu consigo fazer previsibilidade de desenvolvimento de banco de talentos. O que é banco de talentos, gente? É ter os potenciais mapeados, bons profissionais, para que quando surge a oportunidade, né, eu brinco, aí você já tem a pessoa para fazer o convite. De forma estratégica. Então, essa é a principal diferença. Trabalhar o presenteísmo, que nada mais é o presenteísmo, não adianta a pessoa estar no local de trabalho das 8 às 18 e não estar produzindo, ou fazendo feijão com arroz. Sim. Ou às vezes, como eu falo esses dias mesmo, eu sou muito direta, né? Falei para um cliente 2 situações. Primeiro foi que ele me comentou, né? Mas ele chega todo dia no horário. Eu falei, mas ele não faz mais que a obrigação dele. Não é uma área de home office. Ele é pago. Não é um diferencial, não é um diferencial básico. Daí, quando eu vi, ou, por exemplo, quando a gente também não tem este alinhamento, que foi um outro cliente, aí foi uma reunião online, a gente falando do perfil da auxiliar de RH, e as reclamações, né, dele. Eu falei, então, a tua empresa tem descrição de cargo, não tem? Vamos pegar o cargo, né? É auxiliar. Aí ele estava me comentando, e por que eu estou trazendo esse exemplo? Ele estava reclamando da falta de maturidade da profissional que estava impactando no ambiente de trabalho. Muito respondona. Aí eu falei, então, mas tudo que você tá aqui na descrição é auxiliar no processo de esclarecer dúvidas simples, né, para colaborador. Eu falei, então, pelo que você está me trazendo, você precisa de uma analista. Você vai resolver esse problema de 2 formas. Ou você contrata alguém, aí você vai ter que pagar mais caro. Ou, se você quiser, como a gente está fazendo todo o processo de implementação da área de RH, a gente pode treinar eu ou qualquer outra empresa, é claro, treinar a sua auxiliar. E o que vai ser muito legal, porque você vai engajar a menina, mas por prazo determinado. Porque a partir do momento que ela entendeu, ela
ela tem o ciclo dela. Vai ser o que lá? 2, 3 anos, mais ou um pouco menos, porque também dentro dessa empresa, por ser pequena, o limite de crescimento, quando a gente fala de carreira e sucessão, mas assim, tá dentro de uma estratégia Já tá de negócio. previsível, já tá alinhado, né? É. A diferença. Um dos pontos até do tema de liderar sem se perder é como que você enxerga essa fragilidade dos líderes? Porque essa ação simples que eu achei incrível do café para reunião de equipe, isso é muito favorável para a empresa, muito simples de implementar. Às vezes eu percebo que os líderes não querem implementar isso, ações simples, com medo ou insegurança da sua própria liderança. Você tem percebido muito essa questão dos líderes serem seguros e aí sabotar o processo? Sim. E como é que resolve isso? Toda mudança é top-down, tem que vir de cima. Tem que ir de cima, seja o diretor executivo, seja o dono da empresa, porque liderança é exemplo. Sim. E tem que vir a cobrança de cima. Então, assim, temos as nossas inseguranças, às vezes entra uma pessoa muito boa, vai falar que não dá um frio na barriga de perder o espaço, é claro que dá, não vou ser hipócrita nesse sentido, mas como é que você resolve? Tem que vir de cima. Como eu falo, dessa questão dos resultados, por exemplo, quando a AES termina um treinamento, uma mentoria, seja o que for, uma palestra, a gente deixa um relatório analítico com um plano de ação para que a empresa coloque aquele conhecimento em prática. Que ele pode fazer internamente, enfim, contratar gente, mas por quê? Porque essa foi a dor lá de trás. Como eu trabalhei em algumas empresas que o RH era pouco estratégico, estava pouco conectado com o negócio, em muitos momentos, infelizmente, eu trabalhei assim, o RH para inglês ver. O que é um RH para inglês ver? Recrutamento e seleção, que acontece com frequência. Vai lá, faz todo um processo, e aí às vezes acaba contratando o indicado da diretoria que não tem o perfil. Uhum. Aí o RH faz aquele parecer, tipo, não, contraindicado, etc. Aí a gente sabe que a pessoa, por exemplo, não vai passar dos 90 dias, mas o RH tem que se proteger, né? Porque senão. Então, por esta dor. E essa dor é resolvida como? As empresas hoje que estão crescendo são as empresas onde o RH está conectado com a presidência, está conectada com o negócio. Nas empresas pequenas, quando traz uma consultoria externa, acontece mais rápido porque vem do dono. Porque assim, o que é importante eu trazer da minha trajetória também? Eu trabalhei em muitas empresas grandes. Fiz algumas prestações de serviços, eu até brinco, nessa vida eu já contratei de tudo, né? Desde higienizador de banheiro químico a diretor de empresa, né? Enfim. Mas então a sua leitura do processo. não, isso né, hoje é natural, porque é quase 30 anos, mas assim, porque quando a gente fala da experiência do colaborador, seja desde a marca empregadora, que, gente, hoje tem Glassdoor. Quer procurar emprego? Procura empresa no site do Glassdoor, procura emprego no Reclame Aqui, joga o nome da empresa, né, no Google pra gente entender. Poxa, se eu tô precisando do dinheiro, até vou trabalhar, mas vou ficar lá. Poxa, se é uma empresa legal, tem problemas como qualquer empresa tem? Poxa, talvez eu vá querer renegociar, ganhar 10% a menos. 20% a menos, né? Tudo vai do momento de carreira da pessoa. E isso a gente fala do quê? Tanto de grandes empresas como pequenas empresas. E as empresas que realmente usam, né, a experiência do colaborador, seja ali desde a marca empregadora até o offboarding, né, até o processo do desligamento, são aquelas empresas onde o dono aqui em cima está preocupado. Por quê? Porque a gente precisa ter métricas e indicadores. Só que, gente, a gente tem que ter, mas a gente tem que fazer alguma coisa com isso. Porque eu já também cansei de ver, né, o farol ali, né, parecendo um hemograma, né, um oceano vermelho, vamos falar Especialistas assim. em criar painéis. E aí faz o que com isso? Então, por que eu tô trazendo isso? Porque, Fantástico. assim, não adianta estar vermelho aqui e aqui em cima não querer fazer essa mudança. Porque assim, e é engraçado que numa empresa pequena a gente vê isso com muito mais, tem que ver porque, né, o dinheiro, né, principalmente no Brasil, que a gente tem os nossos desafios, né, para as pequenas empresas hoje, pequenas e médias, que a gente não pode esquecer que são elas que empregam aí de 80% a 90% das pessoas. Então, assim, o planejamento financeiro não dá para ser de médio a longo prazo. Sim. E às vezes também a questão até da falta de paciência de quem está na linha de frente para entender que tem um tempo de maturação. Seja da empresa que está crescendo, seja do líder que de repente está numa primeira liderança agora.
Mas assim, se realmente eu quero ter assim, qual que é a minha estratégia? A mudança vai vir de cima. Não tem outra receita de bolo. Quem tiver, me conta, hein? Vou deixar, a gente vai ter aqui os meus contatos, enfim. E aí vamos trocar experiência, porque ai, a Kemi, fiquei 15 anos numa empresa, eu tive um processo de transformação cultural, Taiko. E a pessoa que está hoje na linha de frente, para ela poder, desde que não tenha tido nenhuma troca, essa pessoa também mudou, não mudou? Ah, então aí é legal. Porque Sim. quem está na linha de frente também tem seu processo de maturação. Nem que seja pela dor, que é o que acontece. Que são os números que a gente vê de rotatividade, o furdúncio que foi no início do ano com a questão da NR1, dos Sim. riscos psicossociais, né? Furdúncio por quê? Porque tem uma hora que multa, não multa, né? Todo mundo meio que perdido. Mobilizando pela dor, né? E assim, as empresas que não estavam preparadas se apavoraram, as empresas que que de repente tem até um clima organizacional muito legal, mas também não sabiam o que fazer. Porque o que é legal quando a gente olha, né, para essa exigência do governo, é que no caso da empresa, né, e até já desmistificando algumas coisas de NR1, a gente está falando do clima e da saúde corporativa do grupo, não é do indivíduo. Porque uma das maiores perguntas que eu tive dos clientes foi aqui, mas como é que eu vou saber se a minha empresa hoje está favorecendo a pessoa a entrar num processo mais depressivo ou não? Eu falei, não, você não tem que analisar o indivíduo, você tem que analisar o seu Saúde corporativa. saúde corporativa. E esse é um ponto para vocês de casa. É importante você trazer como olhar como psicólogo, porque tem um mito do psicólogo voltado para a clínica e engessou nisso. Eu tinha comentado no último podcast que as empresas que se atentarem, eu acredito que os próximos CEOs, gestores, vão ter que ter um pé na psicologia, vão ser psicólogos, mas voltado com esse olhar estratégico, de visão. Da sua experiência e da sua expertise nessa área, explica para as pessoas em casa como que você utiliza a psicologia, números, parametrização para trazer resultado. Porque isso provavelmente os gestores não devem saber que existem profissionais psicólogos que fazem isso. O diferencial da psicologia qual que é, né? Qual que é o meu diferencial, o nosso diferencial, independente se é o psicólogo clínico organizacional? É poder conhecer de pessoas, conhecer o fator humano. Quando a gente fala de um contexto de grupo, eu sou psicodramatista, essa é enfim, uma abordagem da psicologia que é muito técnico, mas assim, quando a gente olha para um contexto de grupo, qual que é o primeiro ponto que a gente tem que avaliar? A cultura organizacional. Vamos até, por exemplo, se a gente comparar Norte, Nordeste, Sul e Sudeste aqui no Brasil, parecem países diferentes. Fato. Por que tem empresas do mesmo segmento, que são, por exemplo, tem um perfil mais agressivo, e outras empresas as pessoas querem permanecer? Quando a gente olha, por exemplo, para as diretorias que cresceram nos últimos 2 anos, quando a gente olha para a diretoria de felicidade. Né? Hoje a gente tem Heineken, tem Chili Beans, entre outras. Por que essa cadeira cresceu? A da Heineken, vou falar um pouquinho, não com tanta propriedade, porque eu estive no Congresso de Felicidade o ano passado em Curitiba, e a diretora estava lá. Então, assim, começa primeiro com um projeto voluntário, embaixadores de felicidade, mas isso veio da estratégia de quem? Do presidente daquele momento, não sei como está hoje. Por que eu estou trazendo isso? Porque é a questão da cultura. E o psicólogo, nesse sentido, tem o diferencial pela leitura da cultura, pela leitura dos valores que a gente fala em fit cultural, mas é assim, o que a gente quer? Eu quero trabalhar, não é nem trabalhar, eu quero ter relacionamentos que venham de encontro com os meus valores de vida. E o que são valores de vida, para a gente desmistificar também? Eu brinco que os valores são é o molho de chave, são as chaves que a gente escolhe para entrar nos relacionamentos. Por exemplo, eu olho para minha empresa hoje. Um dos valores que eu não abro mão da minha empresa, a excelência é uma delas, mas é a transparência. Dentro de uma linguagem, dentro de uma comunicação não violenta, sempre falando o que, o como, o porquê e para quê, para a gente evitar problemas de comunicação. Então, assim, o psicólogo é um diferencial nessa leitura de cenário. E, claro, existem as ferramentas, mas é muito nesse sentido. E mesmo o líder hoje, eu estava numa discussão com uma psicóloga lá da ABC, ela tem uma clínica grande, né, uma parceria que a gente está fazendo, que, por exemplo, muitos psicólogos
tem uma, não vou dizer resistência, mas acha um desafio, um processo psicoterápico, porque nem sempre quem está atendendo tem essa visão de números. Exato. Não tô, o psicólogo clínico precisa entender no negócio? Não estou dizendo que precisa. Por exemplo, eu tenho uma parceira, que a gente está entrando num cliente agora para fazer, inclusive, a questão de GNR1, que ela é psicóloga clínica, mas ela ficou uns 15 anos, ela foi supervisora de chão de fábrica, então, quer dizer, ela vivenciou o contexto corporativo, ela entende da pressão. Eu não preciso ser uma especialista em determinado segmento, entender de EBITDA, assim, que nem eu entendo, né? Enfim, importante trazer isso. Mas eu tenho que entender aquele cenário do paciente, né? Já que a gente está falando do contexto clínico. E aí o psicólogo que se destaca, principalmente falando do psicólogo organizacional, que está trabalhando com a saúde mental, porque durante a minha carreira, o papel de RH é psicólogo organizacional, né? Porque pelo menos dentro das corporações que eu estive, eu não tinha só o psicólogo organizacional e a figura de RH. Aqui Sim. né, se complementam. Mas assim, é muito pela visão de negócio. E o psicólogo tem essa leitura porque, mais uma vez, para onde eu vou, o que eu tenho que fazer e o como que aqui eu entro pessoas. Pessoas eu tenho que entender norteadores estratégicos, missão, e também não é missão, visão, valores, né, que está na parede que ninguém sabe falar, né, mas é viver, principalmente os valores da empresa. Por isso a questão do café, porque isso tem que ser reciclado o tempo todo, né, porque a gente não pode esquecer que a organização, a mudança é constante, é um ser vivo, né, que evolui constantemente através de pessoas, e o psicólogo consegue justamente tem mais facilidade de enxergar, né, essas mudanças de movimento, mudanças culturais, mudanças de mercado e como é que as pessoas estão se integrando neste negócio. Trazer junto com outros profissionais uma previsibilidade, lembrando que é previsibilidade, né? Então a gente pode errar um pouquinho, né? Mas uma previsibilidade quando a gente fala de toda a cadeia, seja da marca até o desligamento. Para desmistificar até pro gestor, que às vezes eles têm medo de contratar um psicólogo organizacional, achando que ele vai favorecer os profissionais, vai ser contra a empresa, que não é a favor de resultado, que um conceito como se fosse deixar a empresa livre. Qual que é o conselho ou orientação que tem que trazer para esses gestores da função do psicólogo voltada para resultado sustentável, né? O que eu posso trazer da experiência, assim, o líder precisa pedir ajuda do psicólogo, no sentido de como o psicólogo pode apoiá-lo no processo de autodesenvolvimento dele. Excelente. Por que eu falo isso? Porque a gente tem empresa ainda, já faz mais de um ano. Eu estava num cliente, tinha acabado de chegar no cliente. Eu não sei por que eu entrei nesse contexto, mas eu falei, gente, é um absurdo a empresa que acha que tem que demitir é o psicólogo ou o RH. Aí eu tô falando de uma empresa de 300 pessoas, né? Aí um dos donos, mas não é assim que funciona. E claro que não. Eu falei, você acha justo? Porque assim, a tua analista aqui, que ela é psicóloga, ela entra no processo de recrutamento e seleção, te encaminha lá a pessoa para entrevista, essa pessoa convive com a pessoa, sei lá, se é 3, 6 meses, 5 ou 10 anos. A pessoa o psicólogo, a pessoa do RH pouco viu, é ele quem tem que dar essa notícia? Porque, assim, um processo de desligamento natural que acontece é quando a empresa tem uma cultura de feedback. Eu falo da regra de 3, essa regra é minha, tá, gente? Não é nada científico. O que é a regra de 3? Se acontecer uma falha, primeiro ponto, qual é a falta de competência? E a gente volta lá puxar da administração, conhecimento, habilidade, atitude que faltou para não ter aquela entrega. Vamos sentar com a pessoa, vamos entender, vamos fazer um plano de ação e vamos apoiar com agenda, né? Porque senão o processo de feedback não sai do papel. Tive reincidência. É a mesma falta de competência, habilidade, etc. Então, aqui a gente vai ter uma postura um pouquinho mais assertiva no sentido, por que né, se a empresa e o líder, que é papel dele, que não é papel do psicólogo também, tem que ensinar ninguém, né, gente? Pelo amor de Deus. Se na terceira reincidência, aqui, que aí de repente a pessoa pode estar não está no lugar certo, pensa numa movimentação, até às vezes ter que desligar para o mercado que faz parte. Então, assim, fazer isso aqui não é fácil. E aí onde que entra o psicólogo? O psicólogo entra para apoiar o líder nesses processos, eu vou chamar de processos relacionais. E por que eu trago muito isso? Não é papel do psicólogo organizacional
achar que ele tem que ser divã, né? De achar que o Excelente. colaborador tá com um problema. É claro que é papel do psicólogo acolher, fazer o acolhimento, entender como a empresa pode ajudar, não ele, não é o psicólogo organizacional, que ele pode vir sim buscar ajuda, verificar com o convênio, buscar um psicólogo clínico, enfim, fazer o que pode ser feito, mas não é papel do psicólogo organizacional fazer psicoterapia individual, e muito menos de grupo também, né? Vamos deixar isso claro também. Então, assim, quem é líder, por que vai procurar um psicólogo organizacional? É justamente para poder apoiar no seu processo, na sua trilha de desenvolvimento de carreira. Porque assim, a gente tem o soft skill, né? As competências comportamentais, a gente tem a escadinha da liderança, como a gente falou aqui no início, quanto mais alto, né, mais solitária é esta carreira. Aqui em cima, e até para fechar o que eu comentei agora, da discussão que eu tive com a psicóloga, que tem uma clínica lá no ABC, por exemplo, a gente falando de parte comercial, produtos. A Kemi, vender psicoterapia para executivo é um desafio, né? Porque muitos deles existe a resistência, por mais que ainda existe resistência de psicólogo, que é, nossa, depois de uma pandemia, mas ainda tem gente que acha que quem vai psicólogo é louco, mas enfim, né? Faz parte do nosso processo aí de maturação da profissão. Mas tem muitos que desistem do processo psicoterápico, por quê? Primeiro, e eu sei que também não dá para ter previsibilidade, não sei quando é psicoterapia breve, etc, né, enfim, mas eu sei que não dá para ter uma previsibilidade de em quantas sessões eu vou resolver um determinado ponto. Mas assim, o ponto é que muitos não têm previsibilidade nenhuma. Ainda mais dependendo e aí não tem abordagem da psicologia, melhor ou pior, gente, é importante trazer isso, né? Mas assim, depende do perfil, um perfil muito objetivo, por exemplo, como o meu, que a minha linha de raciocínio sempre vai do resultado, eu primeiro tenho que entender o que eu tenho que entregar para depois eu planejar o que e o como. E assim, num processo onde você não tem essa previsibilidade, e aí quando a gente volta para o psicólogo, às vezes clínico, que tem que é um desafio muito maior para ele fazer a leitura, além do indivíduo, mas a leitura de ambiente, né? Porque tem muita empresa tóxica, é claro que tem. Tem muito líder tóxico, é claro que tem. Não vamos tirar isso, né? Mas assim, e aí essa é uma opinião que eu tenho. Nem sei se deveria falar, mas vou falar. Mas Pode enfim, falar. né? Eu vejo assim um discurso o líder ele tem que ser humanizado. Tava num cliente grande, gente grande, uma das maiores indústrias aí do Brasil. A gente estava vendo os líderes com dificuldades de dar feedback para a equipe. Que, teoricamente, seria o básico, né? Seria o básico. Por quê? Por causa da cobrança do líder, tem que ser humano. E, gente, liderança humanizada não é ser pai e mãe de colaborador. Também começa por aí, né? Acho que é importante engraçado trazer. Quando eles trazem os conceitos, o líder tem que ser humanizado. Parece que eles têm que baixar um download e já agora, a partir de amanhã, ser o líder humanizado. Gente, ser um líder humanizado é tratar a pessoa como uma pessoa. É só isso. Ter proximidade, relacionamento de confiança. No momento que a gente tem que, de repente, tem a oportunidade de trazer a equipe para poder eles participarem de um processo de construção, de tomada de decisão. Tem momento que o líder vai ter que ser mais assertivo, mais autocrata, porque ele vai ter que impor. Em momento, gente, o prédio está pegando fogo, não dá para pensar muito. Deixa tudo que tá na mesa e vamos embora. Não, né, claro que eu tô satirizando, mas assim, nessa empresa em específico, eles estavam com dificuldade pela dificuldade. A gente foi dar um treinamento em uma empresa, Game of Leader, de liderança e gestão. O que é quando eu tenho que ser líder e quando eu tenho que ser gestor. Líder é tudo que a gente conversou até aqui, mas assim, e gestor também. Não adianta eu ter um clima organizacional lindo, né? E eu não tô batendo meta. Eu não tô conseguindo fazer a entrega pro cliente. Tem que entender. E isso é importante para os gestores para ouvir, hein? O psicólogo, a sua função como consultora é olhando também para resultado. Não, tem que ser olhar para resultado. Então, assim, gente, isso. Até para minha consultoria sobreviver, né, e poder me indicar, e aí, mais uma vez, é o diferencial, conectar com o resultado. Até na parte estratégica, desse alinhamento da sua consultoria, da parte da psicologia organizacional e das definições estratégicas da empresa.
é tudo alinhamento, planejamento voltado para resultado. Perfeito. Né, por exemplo, hoje a gente tem, que não é a minha cadeira, né, mas, por exemplo, empresas que a gente não tem tudo isso estruturado, eu tenho um parceiro que ele é um estrategista de negócios, né, ele entra, sei lá, vai revisitar planejamento estratégico, rever ou elaborar um crescimento para uma empresa em até 3 anos, 2 anos, né, que aí, claro, porque pessoas não é o primeiro pilar, eu tenho que entender aqui de cima, então ele faz este desenho, aí eu entro para entender a estratégia. Qual será, sei lá, se a empresa está crescendo, qual que é a melhor estratégia em relação a crescimento, pessoas, em relação a quantas pessoas eu tenho que contratar, né? Porque não é no cheiro que faz as coisas, né? Porque é muito comum numa empresa que está crescendo e o líder também, Não é no cheiro, isso é fantástico. Eu sou um pouco mais velha, Isso é né, fantástico. gente? Né? Não, fantástico, é isso, não é no improviso, né? Não é. E às vezes assim, eu tô falando Nossa, da empresa pequena, que também não tem nada contra uma empresa pequena, mas assim, é importante a gente olhar, ai, eu não estou conseguindo bater minha meta porque estou com muito serviço, eu preciso contratar mais gente. A gente só contrata pessoas em 2 situações. Quando realmente a empresa está crescendo e existe realmente uma demanda de trabalho, mas e se não é um crescimento, eu tenho que rever processo. Meu processo de trabalho pode ser revisto? Pô, gente, o mercado, a gente tem inteligência artificial, etc. Então, assim, se eu continuo, por exemplo, fazendo a mesma coisa como eu fazia há 3 anos atrás, não estou nem mais falando de 5, 10, há 2 anos atrás, né? Por exemplo, IA eu uso há quase 2 anos, mas até 2 anos atrás, né? Por exemplo, hoje eu tenho -1 na equipe porque IA me ajuda com algumas questões operacionais. Então, assim, você está revendo o seu processo? Seja processo relacionado a pessoas, entrega, sei lá, software, seja, por exemplo, meu marido trabalha com automação industrial. Né? Hoje tem um grande cliente dele que eu acho fantástico lá na região Nordeste, né? Que é uma fábrica que, não sei se eu estou certa nos números, mas que eles produzem aí 500 mil litros de leite por dia e a fábrica é operada por 10 operadores. Porque o processo está todo automatizado. Claro que foi um investimento grande, mas que quando a gente olha para o médio e para o longo prazo, o retorno se paga. Então, quando a gente olha também, por isso que eu falo que não é no cheiro, e claro que a gente vai errar, né, gente? É importante trazer, mas até o erro tem que estar dentro de uma previsibilidade. Que aí a gente olha, né, por exemplo, por que a gente, eu não sei desses números, mas por que a gente vê aí nos primeiros 5 anos o número de empresas que crescem que morrem? Sim, altíssimo. Estava 80% pela base do Sebrae, altíssimo. E aí, falo porque também tenho os meus desafios como empreendedora até hoje, mas de onde vem? E aí, indico para quem vai assistindo a gente, leia um livro, você que quer empreender, chamado Mito do Empreendedor. Que ali ele vai te falar de 3 papéis que o empreendedor tem que ter. O papel do executor, de ter que entregar o produto ou serviço. O papel da gestão, a parte administrativa, financeira, etc. E a parte comercial. Tem aí para vocês, gestores, só nessa dica ou nessa fala que você trouxe, a empresa, se ela fizesse um processo assim, com a consultoria, só desse diagnóstico, dessa leitura de processos e contratação, que às vezes rever processo e não contratar já seria uma economia para a empresa. Seria. E aí é onde entra o consultor. Não é gasto. Não é gasto. E aí também é uma dor que eu tenho que falar. E também o santo de casa, infelizmente, não faz milagre. Às vezes a gente, falo isso porque eu quando estava dentro de uma empresa, às vezes a gente contratava um consultor para falar o que a gente sabia. É isso. Mas às vezes, enfim, a alta liderança só escutava a consultoria externa. E é muito engraçado que hoje eu, no papel de consultora, né, sou abordada pelas empresas. E muitas vezes até com a equipe, com o maridão em casa, eu falo, puxa vida, né? Eles vão estar investindo um dinheiro que eles já sabem como resolver, mas é necessário ter uma opinião externa. Porque às vezes a gente está tão ali mergulhado no dia a dia, se afogando nos processos, em querer apagar incêndio o tempo todo, porque a gente vai apagar incêndio mesmo. Mas aí é onde entra um consultor. E principalmente, aí eu vejo, se você é psicólogo, eu fiquei, vamos lá, 25 anos. Os poucos, aí eu tô falando também de 8 anos atrás, né? Então vamos, se eu estiver errada aí nos números. Mas eu conheci poucos psicólogos em cargos de direção. Direção estratégica, né? Vamos lá.
Porque já conheci também diretor de RH que era mais operacional que tudo. Essa dica, você gestor, líder, ouça, porque isso é provavelmente a tendência do futuro. Essa dica aí de psicólogo em gestão, na parte estratégica. E engraçado, por exemplo, eu conheci recentemente uma pessoa, tudo bem que é uma. A gente falava, na época eu era headhunter, a gente falava que um perfil muito difícil era contratar mosca branca de mercado, uma com olho verde e outra com olho azul, né? Quer dizer, a exceção, né? Isso que eu quero comentar. Mas era uma. Nossa, tirava o chapéu para essa psicóloga. Ela, tinha ela teve uma formação anterior que ela era engenheira de produção. Nossa, fantástico. E psicóloga. E depois, né, foi fazer psicologia, quis passar pelo consultório, estava com a própria empresa, uma empresa que faz uma indústria de produtos químicos, na parte de limpeza, etc. Mas assim, não pagava o melhor salário de mercado, básico de benefícios, tempo médio do pessoal e até do pessoal mais jovem, que é a reclamação, né, hoje geral, né, da rotatividade que a gente tem aí, pelo menos de 3 a 5 anos o tempo médio de permanência do pessoal na empresa. Fantástico. Um dos pontos, não sei se você observa isso também, dos líderes que estão se perdendo. Você percebe que eles estão utilizando de não se desenvolver para manipular os dados, os líderes. É mais fácil manipular, não se desenvolver, porque aí faz tudo do jeitinho. Existe a manipulação. Não sei te falar se existe uma questão de querer se sabotar no processo de aprendizagem, não sei informar. Porque aí vai muito do indivíduo. Uhum. Né? O que existe muito ainda dentro das empresas, que entra também nessa questão de manipulação de números, é muito aqueles que terceirizam a sua carreira para a empresa. Porque eu ainda escutava quando eu saí do ambiente corporativo, eu lembro uma vez eu no refeitório da empresa que eu trabalhava. Eu era responsável por treinamento, eu era marmiteira desde essa época. A gente comendo a marmita ali no refeitório e uma pessoa chegou para mim, a empresa nunca me deu um treinamento. Eu falei, tá, mas você quer, que tipo de treinamento que você quer? Eu não sei. Eu olhei pra cara da pessoa e falei, se você não sabe, a empresa vai saber? Não tem problema não. Você quer um curso de gastronomia? Aprender a fazer pastel? Aí, falei porque era uma pessoa, amigo, inclusive. Claro que não, né? Eu falei, então, se você não sabe o que você quer pra tua carreira, como é que é a empresa? E outra, tem outro ponto, né? Tua avaliação de desempenho, sabia, né? Foi mediana. Você se destacou em quê no último ciclo de produtividade? O que você trouxe de diferente? Porque a gente só vai investir também. Primeiro, tem que fazer investimento em quem tem potencial e produtividade, porque só potencial não resolve, só produtividade também não resolve, tem que ter potencial para outro nível de cargo, ou mesmo que seja movimentação lateral. E outra, você tem que saber o que você quer para você. Se você não sabe, aí eu tirei isso. Eu vou saber, não é porque eu sou psicóloga, mas não sou mãe de nada, não tem bola de cristal aqui ainda não. E eu escuto isso muito nas organizações ainda. Então, assim, a questão do não desenvolvimento pode acontecer por medo, sim. Pode acontecer por resistência do novo. Você imagina a gente ver, eu tenho visto nas organizações, mas não estou todos os dias, essa questão de IA para o pessoal mais sênior de idade. Sim, desafiador. E para o pessoal mais jovem. Porque a gente tem uma carência de análise crítica. Posso trazer dados, gente. Dados de 2012, de um programa de estágio nível Brasil, que a gente, eu não lembro dos números, né? Mas eram mais de 10 mil inscritos para várias filiais do Brasil, não era só para São Paulo. Mas naquele momento a gente não conseguia tirar 150 pessoas num crivo de avaliação de teste online, curso de engenharia, numa prova de raciocínio lógico. Nossa. A gente teve que descer a nota de corte para 6. De engenharia para lógico. E língua portuguesa para o curso de jornalismo, a gente teve que descer a régua. A gente está falando de 2012, 13 anos atrás. Antes da pandemia. Antes da pandemia. Se a gente fala de IA hoje, como chegou recentemente, né? Tava eu, meu marido e uma amiga num restaurante, operadora de caixa, minha amiga chega, eu vou pagar 1/3 da conta. O menino olhou. E minha amiga super expansiva. Eu não acredito que você não sabe o que é 1/3. Eu olhei e falei, então. Aí saí, né? Chama ela, né? Falei assim, então. A culpa não é dela, é a culpa de quem contratou. Assim, você de duas ou você vai aplicar uma provinha básica,
E se a gente não, se as pessoas hoje têm carência até desse nível básico, a gente vai ter que ensinar, não tem milagre. Tem que ensinar, é isso. E aí, como é que a gente resolve, por exemplo, você que é líder? Ah, estou com rotatividade, não tenho ninguém pronto no mercado. Não vai ter mesmo. Não estou nem falando de pessoas, a gente está falando de um problema de educação no Brasil que é crítico. O que você vai resolver? Conceito de universidade corporativa, é a escolinha. Que nem mais tarde, hoje no final da tarde, a gente vai eu e meu marido, a gente foi convidado para ir num evento de um cliente. Ele é a única indústria brasileira de instrumentos musicais da América Latina. Que lindo. E eles têm um processo de. Eu não entendo de instrumento musical, né? E é dentro de uma determinada área, e o processo deles é extremamente artesanal. Quer dizer, o Senai não forma. Você tem que trazer pessoas de mercado para poder ensinar o processo produtivo. Por que eu estou falando isso? Como a gente quer, e eu não estou dizendo que esteja errado, a gente quer contratar gente pronta para entrar na empresa já entregando, é óbvio que sim, todo mundo quer isso. Mas, gente, se eu não tenho, eu tenho que ensinar. E aí é onde entra o líder mais uma vez. E essa sensação, né, de agilidade, de querer contratar pronto, e aí coloca a pessoa que não dá resultado e depois tem que trocar. Acaba perdendo no médio prazo, né? Porque você vai ter que fazer mais contratações. Eu entendo que acaba perdendo em todos os sentidos. No curto, no médio e no longo prazo. Porque assim, eu não estou nem falando dos custos trabalhistas, né? Mas assim, todo o processo de contratação qual é? É o tempo de poder encontrar. Gente, e aqui não é mito, e também estou falando de coisas de 15 anos atrás. Eu tive vaga de analista sênior em RH que ficou 18 meses em aberto. 1 ano e meio. Uau. 1 ano e meio. E com salário legal, benefícios bacanas, né? Então, eu estou dizendo uma vaga 12 anos atrás. Então, assim, a gente perde aonde? Quando a gente quer trazer alguém pronto e a gente não consegue, qual que é o maior agravante? Se eu não tenho um processo de onboard, um processo de integração bem feito, e onboard não é o cara crachá e nem a apostilinha de benefícios. Dá uns squeeze, tira foto. Ou manda para casa, né? Que hoje o pessoal manda para casa. Mas é fazer uma imersão na cultura dessa empresa. Aqui a gente tem uma dinâmica. Tá, pega um dia do mês. Pega todo mundo que entrou naquele mês, traz para a sala de aula. Vai vivenciar os valores da empresa, a cultura da empresa. Existe que ninguém faz, às vezes, no nível executivo, um onboarding funcional. O que é um onboarding funcional? Nada mais é do que estruturar, né, uma integração nos departamentos, principalmente nos setores com que essa pessoa vai se relacionar. Bacana. Ter um tutor dentro do departamento, né, porque o líder não vai poder, é o líder que tem. Tá, o líder não vai conseguir estar com a pessoa o tempo todo. Se te conseguir 15% do dia é muita coisa. Quem é que vai apoiar esse profissional? É a pessoa mais experiente, mais sênior do departamento. Então, você percebe que também eu tenho que ter um processo estabelecido? Sim. Porque, eu tenho que trocar toda hora, tá? Não vai ter gente pronta. As pessoas hoje elas vão ficar menos tempo menos nas empresas, porque hoje, independente de faixa etária, existe uma expectativa sim da gente ter um maior equilíbrio de vida pessoal e profissional. Claro que isso, né, é muito mais cobrado dos mais jovens, enfim. E também não tem certo, não tem errado, é importante trazer, porque também tem a ver com o momento de vida da pessoa. Eu, quando meus 30, acho que até os 35, gente, eu trabalhava das 9 às 10, das 9 da manhã às 10 da noite, todos os dias, e gostava. Perfil muito agressivo de ir pra cima e resolver. Hoje eu trabalho. Porém, eu tenho a noite do casal quando o marido não tá viajando. Se eu quiser, faço isso por ser empreendedora, né? Claro. Se eu quiser parar uma semana, eu paro. Se eu quiser bloquear 2, então assim, eu tenho equilíbrio. Que volta aonde? Na saúde mental. Porque quando a gente fala, realmente, quando a gente traz essa questão do impacto, o impacto não é só o financeiro. Porque assim, se você, não estou nem dizendo o tempo que você vai ter que ensinar, o tempo que você vai ter que aprender, a pessoa vai ter que aprender. É a equipe que vai conviver com essa pessoa que fica insegura a cada troca. Poxa, será que a pessoa que vai vir é legal? Etc. Será que não vai querer puxar meu tapete? Como é que vai ser a adaptação? Então, assim, percebe que todo mundo sai perdendo? Sim. Por exemplo, não faço seleção, mas assim, nas empresas que eu trabalhei, onde a gente tinha uma assertividade maior da integração de um novo colaborador, além do RH, não era só o líder que escolhia. A equipe também participava das entrevistas.
E às vezes não participava junto com o líder. O líder ia lá fazer entrevista, saiu o líder, a equipe também entrava. E ali no momento do fechamento da vaga, era uma escuta 360. O RH falando dos aspectos comportamentais, culturais, o líder também falando, e a equipe também. Percebe que até aqui é uma decisão compartilhada? Para favorecer resultado da empresa. E aí não só o resultado, o clima organizacional. E é sustentável, né? É outro nível. E aí aqui, tudo que eu tô falando aqui, eu nem sei como tá o processo de recrutamento e seleção hoje com IA. Deve estar uma coisa assim maravilhosa. Se para treinamento já tá fantástico, né? Mas assim, a gente tá falando de ações que a gente pode fazer independente da tecnologia. E não tem nada de ação que você trouxe aqui Que seja uma novidade. e algo mirabolante. Não. Nossa, vai ter que mudar toda a dinâmica organizacional. Ações, às vezes, simples. Uma orientação assim, para os gestores que ou que já estão se perdendo, já estão perdidos, que tem medo assim, vou contratar uma consultoria, ainda mais com um psicólogo, que às vezes tem a resistência de saber que vai ter que mudar, vai ter que entrar no processo de aprendizagem e mudança. Às vezes eles não querem entrar por medo, falam, nossa, o psicólogo vai descobrir quem eu sou, e aí isso vai... A pessoa interrompe o processo de desenvolvimento com medo do psicólogo e do processo. Qual dica que você dá para esses profissionais? Gente, então vamos lá. Primeiro, como o psicólogo, como qualquer outro profissional, tem um código de ética. Começa por aí. Então, assim, se você não confia no processo, acho que você tem que trabalhar isso no consultório. Não tem outra resposta. Porque, assim, existe, assim, a insegurança e nem tudo que a gente vive em casa a gente vai levar para a empresa. É óbvio que não. Né, compartilhar as fragilidades, não sei se você conhece o contexto de netweaving, né? Net business é a gente para uma reunião querendo fechar negócios, networking é querer utilizar da própria rede, também para indicação de negócios, e o conceito de netweaving é justamente entender o indivíduo, suas fragilidades, e sim num contexto de negócio, porque também o netweaving sozinho se perde, né? Mas por que eu estou trazendo isso? Porque assim, para eu expor a minha fragilidade, se eu tenho uma dificuldade de expressar a minha fragilidade para o psicólogo, você vai ter que rever. Porque também acho que, deixa eu trazer um outro ponto importante. Não é só ele que tem consultório, não. Eu preciso retificar minha fala, ficou feio. Tem culturas organizacionais que não favorecem também a confiança no psicólogo clínico. É importante trazer isso. Porque tem culturas de empresas que é tão focado em resultado, né? Tem empresas que eu conheço que a forma de motivar a chegada de resultados é por exemplo, concorrência, o melhor, que ali não é o contexto do grupo se destacando, mas o contexto do indivíduo. E mais uma vez, às vezes o psicólogo organizacional é a ponta fraca, porque ele também tem que pensar no emprego dele, vamos lá, né? Muito importante eu trazer isso, essa cultura não favorece. Então, aqui, deixa eu retificar minha fala para não ficar feio. Então, assim, se você está numa empresa que existe sim essa possibilidade de abertura, uma empresa de uma cultura mais soft, né, mais humana, e você tem dificuldade de se expressar, aí sim procura o consultório. Né? Então, porque tudo favorece, né? E tem gente mesmo assim que tem dificuldade de se abrir, né? Deixa eu retificar que ficou feio. Agora, se eu estou numa empresa, dentro desse contexto que eu acabei de mencionar, você tem que rever se deve ficar nessa organização ou não. Porque vai favorecer para ele adoecer. Sim, mas assim, só que ainda tem um passo antes. Que aí é onde entra a questão da autoconsciência e do autoconhecimento. Tem pessoas que gostam deste ambiente. E por exemplo, eu já trabalhei em um determinado segmento, que na época nem se falava em burnout, né? Naquela época eu tinha feito um psiquiatra junto um diagnóstico de depressão. Ainda mais eu, gente. Às vezes entrar numa reunião e eu já conduzi modéstia à parte reunião com 20 homens, não tenho problema com isso. De chegar às vezes na porta de uma sala de reunião e entrar numa crise de choro, de medo. E deve ser extremamente comum esse cenário? Dentro dessa determinada empresa era. Mas assim, não era a empresa que era naquele momento. Ela estava num momento complicado porque foi no momento de pós-fusão. Culturas muito diferentes se juntaram, perfis, questão de diversidade geracional também,
né? Uma empresa com perfil mais jovem, mais inovador, uma outra empresa com perfil mais sênior de idade, mais processual, que na hora que, né, juntaram, mas assim, ali era nítido. Por que que eu fiquei? Porque tinha possibilidade de carreira internacional no Cone Sul, Argentina, aquelas coisas, mas assim, tinham pessoas que adoravam aquilo. Então, quer dizer, era eu? Não. É que aquela cultura, aquele ambiente não era o melhor para o que eu buscava. Por isso que eu volto no início da nossa conversa. Quais são os valores que eu não abro mão hoje num relacionamento profissional? Que aí eu vou estender, né? Quais são os valores que eu não vou abrir mão em todos os meus relacionamentos? Seja, tudo bem que hoje é o segundo marido, graças a Deus, o amor da vida, né? Mas assim, também tive relacionamentos pessoais tóxicos com ex, com ex-namorado, com ex-marido, etc. Então, assim, é importante eu trazer isso porque, assim, às vezes eu também tenho um processo antes que é o nosso. Quais são as minhas escolhas além, claro, do salário, de pagar as contas? Eu estou no lugar certo? Ah, não estou no lugar certo. Ok. Mas você escolheu estar ali. Sim. A autorresponsabilidade é sua. Porém, tem momentos da vida que talvez eu vou ter que estar no lugar errado. Vamos pensar lá no, sei lá, pandemia, nos primeiros 2 anos. Tinha gente, vamos falar aqui de Maslow, né, da pirâmide, tinha gente que estava aqui na questão da autoestima, do reconhecimento, cada um, e que às vezes pessoas ali perderam emprego, foram para a base da, o que que é a base da pirâmide? Estavam aceitando qualquer trabalho porque precisava pagar as contas, precisava sobreviver. Pelo cenário, né? Mas mais uma vez entra no planejamento. Então eu tenho que entender que talvez por 1 ano, por 2 anos, sei lá, por 3 anos, eu vou ter que, ou mais ou menos, eu vou ter que viver dentro deste ambiente que não é legal e pode ser tóxico para mim, porque eu tenho um objetivo e uma meta maior. E o que que eu faço para não adoecer aqui? É onde você, é quando você se olha. Porque não tem, gente, desculpa, mas não tem receita aqui pra. É sim fazer ginastiquinha. Eu faço hoje cross-training, né? CrossFit, né? Ginástica funcional, não é porque eu gosto, mas é por questões de saúde. Eu tenho a minha mãe, que tem quase, faz 79, usa 38, faz 2 horas de musculação por dia. Bonitona, né? E eu tenho gente na minha vida também que eu amo, que tem quase 90 anos, não foi só por uma questão da falta de atividade física, que tem uma cabeça assim maravilhosa, mas que infelizmente não consegue nem ir ao toalete sozinha. Então, assim, é sim praticar atividade física, é sim dormir 8 horas, é sim ter uma alimentação saudável, é sim ter momentos de lazer. E para tudo isso aqui, na grande maioria das vezes, eu não preciso de dinheiro. Sim. Pode ser uma caminhada no parque, na rua da tua casa, onde for, só tome cuidado com as questões de violência em São Paulo. Dormir 8 horas, né? De preferência, é claro, num ambiente tranquilo, etc. Mas, enfim, quando a gente fala de alimentação saudável, não tô eu mesmo. Essa semana, com a questão do climatério, né? A pré-menopausa feminina, acho que eu não comia pizza há mais de 1 ano e meio. Comi pizza essa semana, mas eu tenho uma alimentação saudável. Tenho sim, seja o que, às vezes, a noite com o maridão às vezes, maratonar uma série do Netflix. Coisa simples, né? É estar, e assim, tem um outro ponto que acho que eu preciso trazer também, é estar presente. Né? Porque o celular é legal, claro que é, gente. Eu também olho lá, mas Instagram, né? Instagram, etc. Tem as besteiras que a gente dá risada e que faz Sim. parte. Mas assim, às vezes eu saio com o marido para ir num restaurante e aí eu vejo hoje em diversas faixas etárias o pessoal no celular. Como diz minha mãe, né? Passando o dedo no celular. Então, quer dizer, as pessoas estão no momento de lazer, mas elas não estão presentes. Elas não se olham. Porque, gente, a rede social tudo é lindo, né? Eu fico bonito da noite pro dia, eu começo a trabalhar hoje, eu fico milionária amanhã. Mas tem um outro ponto que a gente também tem que trazer para o ambiente corporativo, que as pessoas não estão presentes. E aí não começa só no ambiente corporativo, começa em casa. No dia a dia, né? No dia a dia. Pessoal, vocês estão em casa. Já fica aqui o meu convite para um próximo episódio, porque nós não falamos nem da parte da NR1. Foi. Esse semestre aqui já fica o convite, se puder vir, para a gente fazer uma nova gravação, Claro. para falar mais desse tema. Impressionante o conteúdo, o tema, a expertise, é riquíssimo, gratidão. Quero que você deixe um recado para os gestores, para os líderes de todo o Brasil sobre para trazer esperança para eles e direção, por favor. Primeiro ponto que eu trago para você que está assistindo, assim, gente, olhe para você. Autoconhecimento.
E aí não vou falar de propósito também, que é uma grande minoria das pessoas, mas o que você quer para você? O que é importante na sua vida? Porque um bom líder, que é o que a gente ensina, começa liderando onde? Liderando o próprio corpo, fazendo tudo que eu comentei aqui, liderando a casa, liderando sua comunidade, assim, para depois liderar no trabalho, no próprio negócio. Então, primeiro olhar, olhe para você, entenda o que você espera de futuro e, olhando hoje para o seu cenário, o que é possível fazer sim para poder ter um ambiente de trabalho, um clima de trabalho humanizado, bacana, que as pessoas queiram acordar para ir trabalhar, porque salário e benefícios é o terceiro item que realmente engajam as pessoas a ficarem. Mas, mais uma vez, para a gente poder enfrentar todos esses desafios, eu tenho que saber o que eu preciso. Então, é aí que eu falo da questão da autoliderança. Então, líder que está nos assistindo, olha para você. Olhando para você, olhando para o que você quer, é 50% do caminho andado. Perfeito. É isso. Muito obrigado, Kemi. Imagina, que agradeço. Ainda nesse ano, nesse semestre, teremos uma próxima entrevista, se você puder vir para falar sobre a NR1. A gente combina, claro, com certeza, não tenha Porque dúvida, eu adorar. Incrível, acho que os gestores precisam disso, as empresas precisam ter essa saúde sustentável, focado com resultado. Então fica a minha gratidão aqui. Espero que vocês gostem, compartilhe, divulgue aí nas redes sociais da M7. Compartilhe as suas redes sociais para os nossos... Claro, gente, vocês me encontram no Instagram, palavrão, né? Akemishida, _, oficial. E também vocês me encontram Akemishida lá no LinkedIn. Me sigam lá, tá, gente? No LinkedIn toda semana tem um artigo novo. No Instagram também. E também sou colunista do jornal Visão de Negócios, minha coluna Liderança e Negócios, que todo terceira segunda-feira também sai. Então, gente, espero vocês lá. Gratidão, muito obrigado, gente. Até o próximo episódio da Psicologia nas Empresas. Tchau, tchau.